Uma luz. Brilha em Belém. O nascimento de Jesus. E aí, pessoal? Hoje, vamos juntos viajar por uma história emocionante e sagrada, desvendando a vida e o legado de Jesus Cristo. Vamos explorar cada detalhe dessa jornada incrível, desde o seu nascimento até os momentos mais marcantes de sua vida. Imaginem só: Belém, na Judéia, um lugar simples e acolhedor. Uma cidade pequena, mas cheia de história e significado. É nesse cenário modesto que um dos eventos mais importantes da humanidade acontece. É lá que Jesus nasce, numa manjedoura humilde. Sem luxo, sem riquezas, apenas a simplicidade e a pureza de um estábulo. Maria e José, seus pais, estavam lá, cheios de amor e esperança. Os primeiros a visitá-lo? Pastores humildes, guiados por uma estrela no céu. Eles vieram de longe, seguindo aquela luz brilhante que anunciava o nascimento do Salvador. Imaginem a emoção e a reverência desses homens simples ao verem o bebê Jesus. Esse nascimento, gente, representou a esperança para o mundo. Não era apenas o nascimento de uma criança, mas o início de uma nova era, uma era de paz e amor. Jesus era visto como o Messias, aquele que ia libertar o povo do sofrimento. Ele trouxe consigo a promessa de redenção e salvação, algo que ressoou profundamente no coração das pessoas. Sua história, desde o comecinho, já trazia mensagens poderosas de humildade, compaixão e amor. Cada gesto, cada palavra de Jesus era um ensinamento valioso que tocava a alma de todos que o ouviam. Valores que vão além da religião, inspirando a gente até hoje. A humildade de seu nascimento, a compaixão que demonstrou ao longo de sua vida e o amor incondicional que pregou são lições eternas que continuam a nos guiar e inspirar. Celebramos o nascimento de Jesus não apenas como um evento histórico, mas como um símbolo de esperança e renovação. Sua vida e ensinamentos são um farol que ilumina nosso caminho, lembrando-nos sempre da importância de sermos melhores, mais compassivos e mais amorosos. Deus se manifesta. Os primeiros milagres e ensinamentos. A vida de Jesus Cristo é um testemunho de poder divino e sabedoria infinita. A vida de Jesus foi cheia de demonstrações incríveis de poder e sabedoria. Desde cedo, ele mostrou sinais de sua missão divina. Aos 30 anos, ele começou a pregar para as pessoas. Suas palavras eram cheias de compaixão e verdade, tocando os corações de todos que o ouviam. E o primeiro milagre? Transformar água em vinho durante uma festa. Este ato não foi apenas um milagre, mas um símbolo de transformação e abundância. Um sinal de que a vida pode ser celebrada com alegria e fartura, né? Jesus curava os doentes, expulsava os males. Ele trouxe esperança para os desesperados e cura para os aflitos. E até trazia pessoas de volta à vida. Imagine o impacto disso nas comunidades, ver alguém que estava morto voltar à vida. Seus atos mostravam claramente sua natureza divina e atraíam multidões. Pessoas de todas as partes vinham para vê-lo, ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Mas, atenção! Jesus não buscava fama, não. Ele não estava interessado em glória pessoal ou reconhecimento. Ele pregava o amor ao próximo, o perdão. Suas mensagens eram sobre compaixão, misericórdia e a importância de ajudar uns aos outros, e a importância de ter fé em Deus. Ele ensinava que a fé era a base de uma vida plena e significativa, e que através dela, todas as coisas eram possíveis. Seus ensinamentos não eram apenas para aquele tempo, mas para todas as gerações futuras. Ele preparou seus discípulos para continuar sua obra, espalhando a mensagem de amor e fé. Na última ceia, ele compartilhou uma refeição com seus discípulos, deixando um legado de comunhão e sacrifício. No jardim do Getsêmani, ele orou fervorosamente, mostrando sua humanidade e sua total entrega à vontade de Deus. E, finalmente, na cruz, ele demonstrou o maior ato de amor, sacrificando-se pela humanidade.
Mas a história não termina aí. Sua ressurreição é a prova definitiva de sua divindade e a promessa de vida eterna para todos que acreditam. E assim, os primeiros milagres e ensinamentos de Jesus continuam a inspirar e transformar vidas até hoje. Sabedoria para todos. Parábolas e discursos inspiradores. Desde tempos imemoriais, as parábolas têm sido uma forma poderosa de transmitir sabedoria e inspiração. Elas são histórias simples, mas carregadas de significados profundos, que nos convidam a refletir sobre a vida e nossos valores. Jesus ensinava através de histórias simples, que a gente chama de parábolas. Ele usava essas narrativas para se conectar com as pessoas de uma maneira que elas pudessem entender e se relacionar. As parábolas eram acessíveis a todos, independentemente de sua educação ou posição social. Com elas, ele explicava verdades profundas sobre a vida e o reino de Deus. Essas histórias não eram apenas lições morais, mas também revelações espirituais que ofereciam uma nova perspectiva sobre a existência humana e o propósito divino. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que nos ensina sobre compaixão. Nesta história, um homem é ajudado por um estranho, mostrando que a verdadeira bondade transcende barreiras culturais e sociais. Ou a história do filho pródigo, que fala sobre perdão. Esta parábola nos lembra que o amor e o perdão são fundamentais para a reconciliação e a cura das relações humanas. Histórias atemporais que continuam nos tocando. Elas são passadas de geração em geração, mantendo viva a sabedoria dos antigos e inspirando novas gerações a viverem de acordo com esses ensinamentos. E o Sermão da Montanha? Um momento marcante. Neste discurso, Jesus apresentou uma visão radical de como viver uma vida plena e significativa. Nele, Jesus falou sobre as bem-aventuranças, um guia para uma vida ética e com significado. As bem-aventuranças são princípios que nos orientam a buscar a justiça, a misericórdia e a paz em nossas vidas diárias. Amar os inimigos, buscar a justiça, ser humilde. Esses ensinamentos nos desafiam a transcender nossas limitações e a viver de acordo com valores mais elevados. Ensinamentos revolucionários que desafiam a forma como o mundo pensa. Eles nos convidam a questionar as normas estabelecidas e a abraçar uma visão mais compassiva e justa da vida. As parábolas e discursos de Jesus continuam a ressoar através dos séculos, oferecendo uma luz guia para todos que buscam uma vida de propósito e significado. A Última Ceia, um legado de amor e sacrifício. A Páscoa estava chegando. Jesus então celebrou a Última Ceia com seus discípulos. Um momento único, cheio de união e significado. Ele lavou os pés deles, mostrando humildade e vontade de servir. Depois, partiu o pão e compartilhou o vinho, representando seu corpo e sangue. Jesus sabia que sua hora estava próxima. Ele se entregaria por amor a todos nós, para perdoar os pecados do mundo. Um ato de amor sem limites, que nos mostra o verdadeiro significado do amor incondicional. Traição e julgamento. As provas finais de fé. Infelizmente, Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, e preso pelos soldados romanos. Ele foi acusado de blasfêmia, de se dizer rei dos judeus. Mesmo sendo inocente, Jesus enfrentou um julgamento injusto e foi condenado à morte na cruz, um dos métodos de execução mais cruéis da época. Em meio à dor e à injustiça, Jesus se manteve forte em sua fé e amor a Deus. Um exemplo de superação para todos nós. Ressurreição. Um novo começo para a humanidade. Jesus foi crucificado no Monte Calvário. Sua morte gerou uma tristeza profunda em seus seguidores. Mas a história não termina aqui. 3 dias depois, o túmulo onde Jesus foi colocado estava vazio. Ele havia ressuscitado. Esse acontecimento é a base da fé cristã.
A ressurreição representa a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. Uma mensagem de esperança para todos que creem em Jesus. A partir daí, seus discípulos se espalharam pelo mundo, levando a mensagem de Jesus e a promessa de salvação. O legado continua, a ascensão e o Espírito Santo. Depois de voltar à vida, Jesus passou 40 dias com seus discípulos. Ele os orientou a continuar sua missão, espalhar o Evangelho para todas as pessoas. Então, diante deles, Jesus subiu aos céus. Esse momento representa sua glória e divindade, mas também a promessa de que ele voltará um dia. Antes de partir, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, uma força divina, que habitaria em seus seguidores, guiando e capacitando cada um. Com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja cresceu e se fortaleceu rapidamente. Um legado eterno. A mensagem de Jesus nos dias atuais. A história de Jesus atravessa o tempo e o espaço. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e compaixão são mais atuais do que nunca. Em um mundo cada vez mais dividido, a mensagem de Jesus nos convida à união, à tolerância e ao respeito. Jesus nos ensina que o amor é a força mais poderosa que existe, capaz de superar qualquer obstáculo, curar feridas e transformar vidas. Que a história de Jesus nos inspire a viver com mais amor, esperança e fé. Fica a dica.